Eu quero convidar aqui o pastor Noidi para estar conosco. Irmãos, o pastor Noidi eu conheci rapidamente lá no congresso sobre plantação de igreja, lá em Campinas. Hoje falando sobre um tema que o pastor pediu e é algo que toca muito no meu coração. Eu vou falar sobre o padrão bíblico para a família. Voltar um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina sobre a família, porque nós vivemos em dias onde aquela família de papai, mamãe e filhinhos está cada vez mais combatido pelas mídias. Esses dias eu estava ouvindo de que existem dezenas, aliás, de formações de famílias, os diferentes tipos de família. Eu não preciso falar muito porque todos nós acompanhamos pela mídia. Mas esses dias eu ouvi também uma história que eu fico pensando, meu Deus, como que é isso? É um menino que nasceu menina. Nasceu menina, mas virou menino. Que encontrou, tem que pensar para falar, que encontrou um menino que virou menina. Então, é um menino que virou menina, que encontrou uma menina que virou menino. E os dois se casaram. E agora tiveram filhos. Então, puderam até tudo certinho, né? Um homem como uma mulher. Não estão descumprindo a Bíblia. Só... Bom, isso vocês interpretam, que é tão confuso, principalmente para a minha cabeça, já mais de 60 anos, que não dá muito para explicar, não é? Mas é esse tipo de coisas que tem acontecido. E nós precisamos, então, trabalhar, voltar à Bíblia. E o que a Bíblia diz? Qual é o plano de Deus? Porque o plano de Deus não muda. É imutável, é o mesmo. Então, o que eu quero aproveitar nesta manhã é abrir a Bíblia. O que eu vou fazer é abrir a Bíblia. Talvez alguns até possam dizer, pastor, mas mudaram as coisas, não concordo muito. Não tem problema, não brigue comigo. Brigue com a Bíblia, fala, Deus, o Senhor estava equivocado. O Senhor estava equivocado. O que eu vou fazer é ler e ver o que a Bíblia nos ensina. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço porque podemos nesta manhã deixar os nossos lares. Obrigado pela boa noite de repouso, mas obrigado porque o dia amanheceu e pudemos sair da cama. Quantos que ainda têm que permanecer na cama, mas muito obrigado porque pudemos deixar o nosso leito. E obrigado, Senhor, porque pudemos deixar o nosso leito e vir para a casa do Senhor. Pai, quantos que também estão brigando já logo cedo com a família, saindo para beber, para fazer coisas erradas. E o Senhor nos traz à tua casa, para sermos edificados na tua palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ensina-nos a bem aproveitar esse tempo. Ministra-nos na tua palavra, que ao sairmos daqui estejamos mais fortalecidos dentro dos teus princípios. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados e me dá uma unção especial por Cristo Jesus. Amém. Então, eu quero começar dizendo o seguinte, que o casamento dentro da Bíblia Sagrada é entre um homem e uma mulher. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é o padrão bíblico. Ah, pastor, hoje mudou. Tudo bem. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. E ela diz claramente que é entre um homem e uma mulher. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 24, diz assim, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas
e para terem relações vergonhosas uns com os outros, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, este é o primeiro tópico da nossa palavra nesta manhã. Biblicamente, o casamento é entre um homem e uma mulher. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que marido e mulher não devem se separar. Mateus 9, versículo 6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Malaquias capítulo 2, na Bíblia Viva, diz assim, versículo 14: por que foi que Deus nos abandonou? Vocês perguntam chorando. E eu vou dizer, é porque o Senhor viu a traição que vocês cometeram, abandonando suas esposas que foram fiéis por tanto tempo. Aquelas companheiras a quem vocês prometeram o cuidado e o sustento. Ninguém com um pouquinho de juízo faria isso. Portanto, tenham cuidado com suas paixões e ninguém seja infiel à sua esposa. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Então tenham cuidado com seus sentimentos e não se divorciem de suas mulheres. Eu sou pastor há 44 anos, vou fazer 44 anos, e trabalho com família há muitos anos. E quando, alguns anos atrás, eu tinha, todo prazer de dizer a proporção de separações de casais que não eram da igreja com os que são da igreja. Dentro da igreja não existe, não acontece. Hoje, queridos, é quase que a mesma proporção entre os membros da igreja, entre os casais da igreja e os casais que não são da igreja. É por isso que eu tenho preocupado e falado e ensinado, porque da mesma forma a Bíblia também é a mesma. E ela continua dizendo que o que Deus uniu, não separe o homem. A questão é que muitas vezes a gente vai deixando a coisa rolar, vai complicando, e só depois que já está muito complicado é que então vai, quem sabe, procurar a ajuda. Nós temos muitos privilégios de pertencermos a Jesus e de pertencermos à igreja. Um dos privilégios de pertencer a Jesus é que Ele pode dar um jeito em nós. Ele pode consertar a nossa vida. Tenho visto milagres acontecerem. O segundo privilégio de pertencer à igreja é que nós temos pessoas preparadas que podem nos ajudar. Então eu digo o seguinte para os casais: não espere complicar muito. A situação não está legal, procure seu pastor, procure alguém que seja realmente bem casado, que tenha um bom conselho. O problema é que normalmente se procura ajuda de quem já passou por essa situação. O homem não está bem em casa, vai procurar um amigo que já passou por essa situação, está separado. O cara vai dizer assim: larga a mão, desista, porque a mulher é tudo igual, não adianta. Eu lutei, não adianta. Se a mulher não está bem em casa com o marido, ela vai procurar uma amiga, ou você que já é experiente, que já passou por isso,
que você me ajuda? Eu disse, não adianta. Homem é tudo uma praga. Não tem jeito. Larga logo, porque eu sofri muito tempo protelando. Você ainda é jovem. Vamos procurar pessoas que não estão preparadas. Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha um casamento bem sólido, uma família. O pastor está aí, ele indica alguém. Logo no começo, procure, porque é um privilégio que nós temos de ter para quem pedir ajuda. Mas eu queria conversar com os irmãos também sobre o papel de cada um na família. Papel de cada um na família. Para o indivíduo estar bem, é preciso que a família esteja bem. É muito difícil um pai, uma mãe. Não, está tudo bem, está ótimo. Se sabe que um de seus filhos, o casamento de um de seus filhos não está legal. Se não está bem, machuca toda a família. Para a família estar bem, é preciso que cada componente observe a orientação divina para a posição que Deus lhe colocou. Cada vez que a nossa posição não se encaixa no padrão pré-estabelecido por Deus, toda a família sofre. Toda a família sofre. Então eu quero mostrar, nesta manhã, o padrão de Deus para cada componente, para cada membro da família. Então nós vamos fazer o seguinte, normalmente a gente é gentil e diz primeiro as damas. Mas eu vou fugir disso e eu vou começar a trabalhar um pouco com os homens. O padrão bíblico do marido para com Deus. Lá em Josué 24, versículo 15, nós conhecemos a história de Josué. Ele toma a posição e diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que toma a iniciativa na sua casa? Hoje é domingo, é dia de ir à igreja. Quem que toma a iniciativa para preparar o café, acordar o pessoal? Quem que toma essa iniciativa? Aí a esposa chega e fala para o marido, chega e fala para o marido. Querido, levanta porque hoje é domingo. Levanta porque hoje é domingo, tem escola dominical. Aí ela volta a terceira vez, querido, levanta porque hoje é domingo, tem escola dominical e você é o pastor. Quem toma a iniciativa na sua casa de preparar, vamos à igreja, filhos, vamos hoje. Quando os filhos fazem a pergunta para você, pai, esse versículo na Bíblia, o que é? Pergunta para sua mãe que entende disso. Mas a Bíblia está dizendo, queridos, que da nossa responsabilidade como homens diante de Deus. Eu tenho 2 filhos homens. A Bíblia diz que quando a gente for orar, para entrar, fechar a porta do quarto e tal. Mas eu, algumas vezes, quando eles estavam em casa, eu ia orar, me ajoelhava e deixava a porta semi-aberta para eles me verem de joelhos. Não para que eles digam, papai, como é crente, mas para eles verem o seguinte, se meu pai ora, eu também preciso orar. Seus filhos te veem orando, te veem lendo a Bíblia, te veem na igreja. Sabe, a experiência que eu tenho é o seguinte, quando um casado tem tem filhos, homens, e a mulher vai à igreja, o homem não vai, a tendência com o tempo é dizer o seguinte, é os filhos também saírem dizendo, se o papai não precisa, eu também não preciso. A nossa responsabilidade como homens diante de Deus. Segunda responsabilidade, obedecer a Deus para a preservação e bem-estar da família. Lá em Deuteronômio 4, versículo 40, diz assim, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês
e os seus descendentes serão felizes. Provérbios 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é segurança para a sua família. Quando o homem é firme no Senhor, obedece os princípios, a família toda é abençoada. Há um homem que não obedece, um homem que leva as coisas de Deus de qualquer maneira, está transmitindo para os seus filhos também esse relapso para com as coisas de Deus. Eu pego firme com os homens da minha igreja no sentido, hoje, olha que sol bonito, vamos para a piscina, vamos para a praia, hoje, olha, esse dia está tão bonito, vamos aproveitar para ficar em casa, e alguns, vamos para ficar em família, só que não fica com a família coisa nenhuma, fica só bebendo ou conversando com amigos. Eu digo, você está passando para os seus filhos a seguinte ideia: o dia que der a gente vai na igreja, o dia que não der a gente não vai na igreja. Ensinando as ordenanças. Eu tive o privilégio, meu pai, um homem de Deus, ele era ferroviário, recebia o seu salário, e naquele, não sei se hoje como que funciona, mas naquela época tinha o salário família, era X para cada filho. Então o papai separava o meu dízimo das minhas irmãs, não usava envelope, era no dinheirinho mesmo, mas ensinava, esse aqui é o dízimo do seu salário, os 90 ficava com ele. Bom, eu era muito abençoado também, né? Mas eu não vinha tudo, mas o dízimo ensinando a dar o dízimo. Queridos, eu aprendi isso, para mim hoje não é nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, é bênção. Não é um assunto falar sobre dízimo hoje, mas como eu tenho sido grandemente abençoado por esse ensinamento que eu recebi do papai. E eu ensino também lá na igreja, a hora do ofertório, venha com a sua família. Venha com a sua família. Terceiro, quero falar um pouco sobre o padrão bíblico do esposo para com a esposa. Em primeiro lugar, deve amá-la. Amar, eu vou errar aqui, amarela. Senão fica mala, e vamos dizer, o pastor está chamando que a mulher é uma mala, né? Algumas são até sem alça. Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses 3:19, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Ame e não seja grosseiro com ela. Homem gosta de saber que a mulher o ama. Gosta de ouvir isto. Mas mulher depende disso. Pode estar na idade que for, gosta de ouvir. Às vezes eu trabalho com casais e o marido fala o seguinte: ela sabe que eu amo. Tá bom, você sabe, ela sabe, mas ela gosta de ouvir. Agora, ouvir, declarar e agir como tal. Se Deus tivesse dito assim, porque de tal maneira Deus amou o mundo, ponto final. Mas o texto completa, amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele diz que amava e provou que amava. Ame a sua esposa, cuide dela, não seja grosseiro. É um assunto que, se deixar, eu vou longe. Eu gosto de falar sobre isso, mas vamos para o próximo. Alegrar-se com a esposa. Provérbios 5:18 diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela deve ser sempre para você a mulher mais bela e encantadora. Os abraços e carinhos de sua esposa devem ser o seu prazer e a sua satisfação total. Ter prazer, divertir-se, alegrar-se com a mulher da mocidade. Às vezes eu fico pensando, passo pela rua
e vejo nos botecos os caras lá conversando entre amigos, bebendo, e a esposinha ralando dentro de casa, preparando a comida, cuidando dos filhos. Esses tempos eu vi um rapaz que tinha uma dificuldade, ele tirava as férias, ele saía sozinho, a esposa ficava em casa. Não tem prazer, não tem graça. Não tem graça. Até em shopping eu vou com a minha esposa, de vez em quando. Mas deixe que ela também vai comigo abastecer o carro. Então, queridos, é o prazer de estar juntos. Façam isso enquanto são jovens. Enquanto é namorado, faz tudo. Depois, jovens casados. Agora, sabe quando vai sentir mais necessidade ainda? Quando já estão velhinhos. Aí um precisa do outro. Mas isso tem que ser cultivado. Cultivado. Quando foi a última vez que vocês saíram juntos, que você chamou a sua esposa para fazer um passeio juntos, para ir, sabe, economiza. Ai, pastor, custa caro, custa mesmo. Mas vai economizando para ir, sabe, passear, ir para um hotel, ir para uma praia, ir descansar, para ir tomar um lanche junto, para ir num restaurante. Isso são coisas que traz alegria, aproxima o casal. Eu fiz um encontro de casais, e o casal, um dos casais já estavam casados há anos. E eles dizendo, pastor, é a segunda vez que a gente vai num hotel. Eu falei, a primeira foi quando nós fizemos a lua de mel, nunca mais fomos. Nunca mais fomos. Quando a gente era mais novo e a situação financeira era mais difícil, nós tínhamos um critério. Durante o ano todo, toda moeda nós guardávamos. Toda moeda nós guardávamos, separávamos para as nossas férias. Parece que não, mas você vai guardando. Hoje, graças a Deus, as moedas eu separo para ajuda missionárias. Não é? Claro que não fica só na moeda, mas é separado para isso. Não é? A gente poder sair, passear e curtir um ao outro. Essa é a questão da mulher da mocidade. Os abraços e carinhos de sua esposa devem ser o seu prazer. A sua mulher mais bela e encantadora. Homem é bobo. Fica olhando para as mulheres e eu sinto pena das mulheres porque tem que concorrer com essas de televisão que só vivem para isso e exigem um padrão de beleza que elas vivem para isso, não pode nem tem família realmente composta direito, porque senão estraga o corpo. Muito mais vale uma família. Muito mais vale uma família. Então, às vezes, as mulheres ficam também concorrendo. E eu digo sempre, sabe quem liga para a estria? É mulher. Quem liga, estou gorda, é mulher que liga. O homem, ele não tem essa preocupação. Mas eu esqueci, estou falando para os homens agora. Então, os homens, eles devem cuidar da sua esposa. É encantadora, são todos iguais. Quando eu digo que é bobo, esses dias nós estávamos reformando a igreja, eu e a Deise fomos com o eletricista, que tinha que comprar o material, fomos na loja. Ele chegou, pôs a mão na mesa, no balcão, a vendedora, pois não, o que você precisa? E começou a alisar a mão do eletricista, não a minha, não sou bobo, minha esposa estava. Então começou a alisar a mão do eletricista e ele ficou todo derretido. Todo derretido. Tem empresas que contratam mulheres para isso e o homem cai nessa. A Bíblia está dizendo que é para alegrar-se com a mulher da mocidade. Se ela não tem o corpo de quando nós nos casamos, nós cooperamos para estragar. E deixa estar que o nosso também, quando casamos, tinha todo o cabelo bonitinho, não tinha barriga, tudo enxutinho, não é? Então a Bíblia está dizendo que é para alegrar-se com a mulher da mocidade, aquela esposinha lá atrás. Tratá-la com dignidade. 1 Pedro 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas,
estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Tratar com dignidade, com respeito, com cuidado, atender às necessidades delas. As mulheres têm mais necessidades do que nós homens. Cuide, veja qual é a necessidade. Necessidade emocional. Tem dia que a mulher amanhece e está chorosa. E o que foi? Nada. Como que você está chorando? O que foi? Nada. E sabe o que está acontecendo? É nada mesmo. Não está acontecendo nada. Cuidar, saber entender. Melhor coisa que tem nessa hora, dá o ombro, querido. Então chora à vontade. Encosta a tua cabecinha no meu ombro, não é? E chora. Então encosta a cabecinha aqui no ombro, chora, deixa chorar. Chorou um pouquinho. Ai, estou mais aliviada. Cuidar, sabe? Tratar com dignidade, com respeito. Normalmente, entre marido e mulher, tem os apelidos. E às vezes tem até alguns apelidos que o homem acha que está fazendo carinho, mas não está. Oi, chama a mulher de gorda. E aí, um dia eu estava falando e um senhor falou, minha mulher sabe que eu sou... Minha mulher sabe que eu falo isso com carinho. Eu perguntei, você gosta? Eu não. Depois ele vem com graça ao meu lado me chamando de fofinha. Chama de gorda quando vai lá no ato, chega e fala fofinha na cabeça da mulher, está me chamando de gorda. Aí um outro falou o seguinte, aí eu chamo minha mulher de véia, mas ela sabe que é carinhosa. Eu perguntei, você gosta? Eu já disse, véia é a mãe dele. Então, tratar com carinho, com dignidade, com respeito. E tem alguns apelidos que só ficam na intimidade ali, né? Vamos caminhar. O padrão bíblico do pai para com os filhos. Eu vou deixar o mais entre marido e mulher para um encontro de casais. Quem sabe um dia faz um encontro de casais aí. Bom, o padrão bíblico do pai para com os filhos. Ensinar seus filhos que guardem o caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É responsabilidade nossa de pai de ensinar a criança. Me lembro que uma ocasião tive que tratar com uma situação em que naquela época era um absurdo, embora hoje continue tão errado quanto, mas infelizmente a sociedade assimilou muito isso. Que a moça solteira engravidou-se e naquela época foi uma confusão. E aí eu fui estar com a família e o marido reclamava. Eu falava para minha mulher, você não ensina a sua filha. Eu falava para minha mulher, você não corrige. Jogava o peso da responsabilidade sobre a mãe. E o pai tem tanto quanto. Aliás, ele é o sacerdote, ele tem maior responsabilidade. Criar os filhos sob disciplina. Provérbios 13:24 diz, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Provérbios 19:18 diz, dê a seu filho o castigo necessário enquanto ele é criança, e ainda há esperança de corrigir a desobediência. Deixar de castigar é o mesmo que condenar seu filho a uma vida infeliz. Hoje, com o corre do dia a dia, o marido chega, eu corro tanto, fico tanto longe do meu filho, ainda quando eu chego eu vou ter que discipliná-lo, corrigi-lo, ou então chega cansado e os filhos experimentam, ficam batendo de frente, tá bom, faz o que você quiser. Mas a Bíblia está ensinando sobre a importância e a responsabilidade do pai na disciplina dos filhos.
Um outro aspecto também aqui é que o pai não pode irritar os filhos. Provérbios 6:4 diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Colossenses 3:21. Pais, não repreendam tanto seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados e desistirem de esforçar-se. Se por um lado, muitas vezes o pai não se preocupa na disciplina, às vezes, por outro lado, é disciplina exagerado, exigir do filho mais do que ele pode dar. Exigir notas mais do que ele pode dar. Exigir a fazer coisas mais do que ele seja capaz de fazer. Sem contar aquelas brincadeiras sem graça que irritam os filhos. Tem pai que irrita o filho. Belisca, dá cascudo, sabe? Fica fazendo brincadeiras que desencorajam-os. Os maiores traumas são adquiridos dentro de casa. Com pai que faz chacota. Com pai que diz, você não vai ser nada na vida. Tudo que você faz dá errado. Está desestimulando. Nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande. E a Bíblia nos dá. Mas se a Bíblia nos dá essa responsabilidade, nos dá também a capacitação. Muito bem. Eu pretendo sair daqui são, salvo. Então vamos conversar um pouquinho, já que eu falei com os homens. Quero conversar um pouquinho com as mulheres. Né? Conversar um pouquinho com as mulheres. Vamos lá? O que a Bíblia diz? Ser auxiliadora. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso aqui é importante, tudo que eu estou falando aqui é importante, inclusive para aqueles que não são casados. Aquelas que não são casadas, aproveitem isso que eu falei para pensar antes de dizer sim, que tipo de homem você está amarrando ou se comprometendo. Não vou chamar ninguém de burro aqui não, em absoluto. Mas é também para os meninos, né? Auxiliadora. E para as meninas também o seguinte: esse camarada com quem eu estou engraçando, eu posso ser parceiro dele? Eu posso auxiliar? Quais são os sonhos? Quais são os padrões de vida? Onde ele quer chegar? Sabe, hoje a gente trabalha muito o seguinte: cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida, ele tem a vida dele, ela tem a vida dela, ele tem a profissão dele, ela tem a profissão dela, ele tem o dinheiro dele, ele tem o dinheiro dela. Casamento, queridos, é uma parceria. E se não for para estar junto, encaminhar junto, fica difícil. Fica difícil, cada um pega um rumo da vida. Cada um pega um trabalho onde ele tem que trabalhar lá, ela trabalhar aqui. Aí mora o perigo. Eu louvo a Deus. A minha esposa sempre me ajudou trabalhando fora. Sempre trabalhou fora, me ajudou bastante. Chegou uma certa altura, ela era professora aqui no estado de São Paulo. Aquele tempo era professor de 3º grau, hoje é antes da faculdade. 2º grau, 3º é a faculdade, né? Hoje, como que chama esse? Ensino médio, professora de história. Professora efetiva. Naquela época, eu era pastor aqui em Tupã, ganhava mais do que pastor. Nós fomos para Curitiba, Paraná. Perdeu. Aí lá, era outro estado, perdeu todas as aulas que ela tinha. Aí foi trabalhar no Banestado, Banco do Estado do Paraná. Aí depois de Curitiba nós viemos para Bauru. Bauru ela prestou um concurso, passou. Concurso para gerente do Banestado. Passou. Aí quando foi para a escolha, disseram, olha, tem São Paulo e Santos. Ela disse, não, meu marido, São Paulo e Campinas, aliás, ou Santos e Campinas, coisas assim. Ela disse, não, mas meu marido, nós viemos para cá agora, ele é pastor, e ele está aqui. Ele disse, olha,
Não tem vaga e não fazemos remoção na mesma agência. Perdeu. Aí nós nos mudamos para Campinas. Prestou concurso. Passou novamente. Olha, tem Bauru e São Paulo ou Santos, não lembro bem. Não, mas nós nos mudamos agora, meu marido é pastor, está aqui em Campinas. Aqui não tem vaga e não fazemos remoção na mesma cidade. Perdeu novamente. De tal forma que abriu mão da sua carreira, quer como professora, como bancária. Mas louvado seja Deus pela nossa vida, pelos nossos filhos. Ela soube realmente ser a auxiliadora, a tal ponto que depois de alguns anos, eu fui pastor da Igreja Presbiteriana Independente, depois nós iniciamos uma igreja local, Shalom, Igreja Evangélica da Paz, não estávamos filiados a nenhuma denominação, então a igreja pediu, ela foi consagrada pastora. Então a Deise foi consagrada pastora. Mas eu vim para a igreja presbiteriana, na igreja presbiteriana não tem nem diaconisa. Deixou de ser pastora. Deixou no título, mas me auxilia muito no ministério. Sabe, queridos, eu louvo a Deus pela vida dela. E ela também fala que louva pela minha vida. Então isso, sabe, queridos, é parceria, ser auxiliadora. Não são concorrentes. Desejar o esposo e ser submisso a ele. Quando eu iniciei o meu ministério, trabalhando com casais, eu recebia muitos homens que vinham reclamar, pastor, eu procuro a minha mulher não tem desejo de mim, não quer estar comigo, não quer ter relações comigo. Muitos homens que reclamavam. Hoje eu tenho recebido no meu gabinete muitas mulheres que reclamam que o homem não comparece. É uma questão dos dois, de ter prazer, de desejar o marido, de querer estar com ele. Vou correr um pouco, ser mais bonzinho para as mulheres. Terceiro, não ser contenciosa nem briguenta. Provérbios 21, versículo 9 diz assim: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Na linguagem de hoje diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Na outra tradução diz briguenta e implicante. Ah, glória a Deus pela esposa que Ele me deu. Eu trabalho muito com casais e às vezes eu recebo alguns casais que eu tenho que orar dobrado pelo marido. Chata, implicante, resmungona. Isso não é para a mulher cristã. Isso não é. Se você não está contente, vai aos pés do Senhor e fala: Deus, muda esse camarada porque está duro de aguentar. Porque quando briga um com o outro, reforça os defeitos. Ao invés de curar, reforça. Agora tem mulher que Senhor, eu volto para casa, abraço, beijo minha mulher, carrego, falo glória a Deus. Porque às vezes tem algumas mulheres que as usa. Eu estou de TPM. Tudo bem, graças a Deus que eu não tenho, graças a Deus que nós não temos. Mas às vezes também eu percebo que aproveita o momento, sabe? Aproveita o momento. As mulheres estão dando risada, eu não dou risada porque eu dou graças a Deus de não ter e não quero ter. Mas a gente precisa tomar cuidado porque às vezes tem algumas mulheres. Eu sei que aqui não tem nenhuma. Eu estou falando das amigas de vocês lá do trabalho, as vizinhas. Aqui não tem nenhuma. O padrão bíblico da mãe para com os filhos.
servir-lhe de exemplo. Em Ezequiel 16:44 diz: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti, esse dizendo, tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Às vezes, quando eu estou trabalhando com casais de namorados, eu digo, você quer digo para ela, você quer saber como que vai ser seu marido? Vai lá visitar a casa dele e ver como que o pai trata a mãe. E às vezes eu falo também para as meninas, vai lá e vê como que é a casa. Falo para o menino, vai lá na casa da sua namorada e vê como que é a casa dela. Como que está a mãe? Está arrumadinha? Está bonitinha? Chega lá na casa, vê a mãe dela de bobe, se preparando para dormir com a camisa do Corinthians. Eu digo, você está preparado para dormir com uma bobada e uma corintiana, respeitando cada um aí, né? Bom, não tinha visto ali, viu? Bom, então, queridos, vê a casa de perna para o ar. Na hora da refeição, sabe aquela panelada? Tudo bem, respeito, mas menino, você está namorado, você está preparado para isso? Você está, tudo bem. Mas preparado mesmo, porque na fase de namoro aceita tudo. Depois, minha mãe sempre punha tudo na mesa, arrumadinho, não sei o quê, tinha lugar para cada um. Eu chegava em casa, a casa estava arrumadinha. Agora, minha mulher, você não viu antes? Então veja antes. Veja antes. Sirva de exemplo. Exemplo na sua postura. Filha de fofoqueira vai ser o quê? Você usou uma expressão aqui, purunga. Então eu vou falar aqui, filha de... E agora fugiu. De lambal. Vai ser o quê? Lambal é relaxada, relapsa. Tem que traduzir. Igual depois você traduz aí a purunga, que é o mesmo de... Esqueci o nome. Cabaço, mas tem um outro de barro mais bonitinho. Bom, então servir de exemplo. Mulheres, suas filhas estão olhando para você. Como você se veste, como você cuida do marido. Ensinar-lhes sobre Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Não fala quem era o pai de Timóteo. Nós não sabemos muita coisa de Timóteo, nem o nome do pai de Timóteo, mas fala aqui da mãe de Timóteo. A responsabilidade da mãe de ensinar. Quando os nossos filhos eram pequenos, a minha esposa foi trabalhar no Ministério da Criança. Eu tenho interesse, ela dizia, de ensinar os meus filhos. E agora minha nora é a diretora do Ministério da Criança. Ela disse, eu tenho interesse na educação cristã das minhas filhas. Corrigi-los, Provérbios 29:15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Corre tanto. Aí eu trabalho fora, tenho tanta coisa, chego em casa, ainda vou implicar com os meus filhos. E aí vai largando, vai deixando. Um dos grandes problemas dos nossos filhos, das crianças, adolescentes e jovens, é falta de disciplina. Aqueles que são mais antigos, a mãe falava, o pai falava, era uma vez só. Hoje, os filhos peitam e falam, não, e vai, tá bom, faz logo, que eu estou cansado. Não suba no sofá, porque se você subir, você vai apanhar. Sobe, pula, ai que engraçadinho, como que consegue pular sem cair? Nossa tarefa como pais, a gente se envolve tanto com trabalho, com estudo, com tantas coisas, e esquecemos das nossas responsabilidades
Disciplinar é sim, sim, não, não. Eu sempre digo, eu acho que eu fui um pai muito severo. E meus filhos falavam, quando eu casar, não vou tratar, quando eu tiver filho, não vou tratar desse jeito. Vai ser diferente. Mas a escola foi feita. E hoje meu filho trata as minhas netas que eu tenho que sair de perto, porque ele é severo. Fala uma vez, na segunda chega mais perto, na terceira vão lá para o quarto, para o banheiro, é muito rígido. E eu olho para ele e falo, lembra que eu falei que a gente ia conversar dali uns anos? Muito bem, eu vou ser bonzinho, vou parar por aqui com as mulheres, porque eu quero falar um pouquinho também o padrão bíblico dos filhos para com Deus. E quando eu digo dos filhos, é para os filhos e é para os pais também, como tratar os filhos. Primeiro, cada filho ter a sua própria fé, levar o filho a ter a sua experiência com Deus. Ezequiel 18:20 diz assim, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então nós precisamos levar os nossos filhos a terem a experiência pessoal com Deus. Eu fiquei muito contente quando eu cheguei aqui, o pastor disse que o Fernando é presbítero aqui. Fiquei contente. Você que é o Fernando? Ele era menininho, já tem cabelo branco, o que isso quer dizer para mim, hein? Fiquei contente de saber, seu Feliciano, um presbítero dedicado, zeloso, e poder ver o filho. Não sei se ele chegou a ver o filho presbítero, mas não é que privilégio esse, de ver os filhos. Agora, para isso, queridos, eu sempre digo para os pais, não dê esse privilégio para mim, de chamar o seu filho a ter uma experiência com Jesus. Essa é uma experiência sua. Nós fizemos com os nossos filhos. Agora os nossos filhos com as nossas netas. Não esperar do pastor, não esperar da igreja. Você senta com o seu filho, explica o plano da salvação e convida-o a entregar a sua vida. Quanto mais cedo, melhor isto. Levar a ter a sua própria experiência. Cada filho tomar a sua decisão. Não adianta falar, papai era presbítero, papai era pastor, mamãe era crente. É cada um tomar a sua decisão por Jesus. Quando eu era pastor em Tupã, tinha um senhor que a mulher era muito temente a Deus, ele não. E ele dizia, eu vou para o céu pelo artigo 1º. Eu não sei se ainda tem, mas funcionários públicos, no artigo 1º, dizia que se o marido for transferido, a esposa ia pelo artigo 1º. E ele dizia, eu vou para o céu pelo artigo 1º. Só que ele morreu primeiro. Então não deu para ela levá-lo. Como não daria mesmo, né? Então, cada um ter a sua fé. O padrão bíblico dos filhos para com os pais. Honrar os seus pais. Honra o seu pai e a sua mãe. Cuida do seu pai e da sua mãe. O respeito. Tom de voz. Seja a idade que for. Queridos, filho mal criado, criança mal criada, não dá para aguentar. E os pais precisam ensinar isso. E os filhos precisam aprender isso. Na adolescência começa, você está velha, você não entende. Honra, respeita, cuida. Obedecer os pais, Efésios 6:1 diz, filhos e filhas, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Colossenses 3:20, filhos em tudo. Digam comigo em tudo. Em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecer. Está namorando, pai e a mãe são os últimos a saberem, pai ou a mãe não gosta, quem vai casar sou eu, não é você. Vai pedir opinião e quando eu tenho uma coisa comigo hoje. Hoje eu estou numa idade que, graças a Deus, eu posso me dar ao luxo de fazer algumas coisas e outras não fazer.
Por exemplo, casamento. Se ou um casal vem pedir para eu fazer o casamento, e eu pergunto, seus pais aprovam o casamento? Se os pais não aprovam, eu digo, procura outro pastor, eu não vou fazer. Porque eu faço pelo menos duas perguntas. Primeiro, vocês tiveram relação sexual antes do casamento? Pastor, o senhor faz essa pergunta hoje? Faço. Não significa que eu não faça o casamento. Se fez, se tiveram, vai ter que trabalhar, pedir perdão para Deus, acertar, porque senão lá na frente o diabo vai cobrar. Porque continua sendo pecado nos nossos dias. Pastor, o senhor está na hora de jubilar. Tudo bem, você pode me jubilar, mas não jubila a Bíblia. Né? Então, é pecado. Pastor, mas todo mundo. O que eu posso fazer? A Bíblia diz que não. Segunda pergunta. Seus pais aprovam o casamento? Depois, lá na frente, quando vou tratar agora, não é mais de casal namorado. Estou tratando com um casal casado que não estão vivendo bem, o casal não está vivendo bem. Eu faço essas duas perguntas, queridos. Ou uma ou outra, senão as duas é tiro e queda. Tiro e queda. Sabe? Por quê? Porque se não foi acertado, eu não tive o privilégio de aprender isso. Eu não tive o privilégio, porque não é que meus pais, meus pastores foram omissos, não se falava sobre esse assunto. Falar de relação sexual era um assunto que não se tocava, não falava. Pela graça de Deus, eu me preservei para minha esposa e pela graça de Deus, eu tive graça de Deus. Porque quando a Deise era pequena, nós tínhamos uma tia em comum que falava que nós éramos namoradinhos. Então, a gente era criança, onde eu sabia que ela estava, eu não ia. Onde ela sabia que eu estava, eu não ia. Eu não ia onde ela estava e ela não ia onde eu estava. Tínhamos vergonha. O tempo que namoradinho dava vergonha. Aí, eu fui para São Paulo, a minha mãe, voltei a primeira vez, minha mãe perguntou, no dia você encontrou a Deise? Nem vi a Deise. A sua tia Nair disse que vocês estão namorando. Nem vi a Deise. Mas depois, uma história que é até interessante, mas não dá tempo, nós acabamos namorando. E a primeira vez que eu vim com a Deise em casa, minha mãe tinha dito, eu não quero essa moça aqui em casa. E nós viemos, minha mãe é muito sincera, nós entramos e ela foi lá para o quarto. Eu já sabia, fui lá, mamãe, eu não disse que eu não queria essa moça dentro de casa? Queridos, eu fiz na pura ignorância que eu não sabia. Embora estudando para ser pastor, conhecendo a Bíblia, eu não era desvendada estas coisas. Não eram desvendadas. Mas eu não estava nem aí. Aí nós fomos para um congresso em Londrina. Quando eu voltei, Deus é muito bom. Deus mudou o coração da mamãe. Chegou, fez um bolo para esperar a Deise. Na estação de trem, naquela época a gente ia de trem para São Paulo, disse, cuida bem do meu filho, viu? E hoje, graças a Deus, mas queridos, se não fosse a graça de Deus naquela época, mas eu ia dizer ignorância, embora estivesse escrito aqui. Mas hoje eu estou aqui e o pastor fala da questão do casamento. Além de ser homem com mulher e mulher com homem, conforme vimos no início, é casamento no Senhor. Mas eu vou terminar. Quase que eu ouço um amém. Terceiro item. Eu não tenho muita moral para falar sobre isso. Cuidar de seus pais em sua velhice. Provérbios 23, 22 diz, escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Não desprezo, em absoluto, ela sabe. Mas eu não tenho cuidado, que eu sinto lá distante, eu louvo a Deus, porque as minhas duas irmãs paparicam, cuidam da minha mãe. E quando eu venho aqui, eu falo para o pastor dela, por favor, cuide da minha mãe, que eu cuido da mãe dos outros. Não é? Assim, não sei se o pastor tem mãe ainda, os outros pastores estão cuidando dela, e ele cuidando das mães que estão aqui. Mas, queridos,
Eu sinto, às vezes, velhinhos que passam um dia das mães, um dia dos pais, sozinhos, festa, Natal, não tem cuidado, e a Bíblia está dizendo que não é para entristecer, não é para desprezar, é para cuidar dos velhinhos. Hoje a gente vive numa época que eu sempre fui radicalmente contra colocar mãe, idosos em casas de repouso. Às vezes, algumas casas de repouso hoje oferecem até mais condições. Mas quando vai o filho, a filha, os netos vão visitar, não tem, pode ter o melhor cuidador. Não é igual o carinho de um filho, de uma filha, de um neto. Queridos, era isso que eu tinha que dizer para vocês. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, pastor, poxa vida, eu concordo, é isso. Mas a minha casa está longe disso. Minha casa está longe disso. Tudo bem, Deus pode transformar a sua casa, eu creio nisso. Porque eu tenho visto isso acontecer. Eu tenho visto milagres acontecerem. E eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Você pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E esse milagre pode começar pela sua. Qual a sua responsabilidade? Qual a sua parte? Você tem sido um bom marido, um bom pai? Você tem sido uma boa esposa, uma boa mãe? Você tem sido um bom filho? Deus pode fazer a partir de você, pela sua sinceridade diante de Deus, seu compromisso com Deus, Deus vai abençoar a sua casa. Nós temos visto isso acontecer. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu posso mudar a sua casa. Eu posso mudar a sua família. Vamos começar por você. O que você é? Marido? Tá bom, então vamos entrar dentro desse padrão. Esposa? Dentro desse padrão. Filho? Dentro desse padrão. E eu vou cuidar por amor à sua dedicação, ao seu compromisso para comigo. Você ora pelos seus filhos? Ora com os seus filhos. Todos os dias. Deus te trouxe nesta manhã para dizer, eu tenho reclamado da minha família. Minha família não está legal, eu tenho reclamado. Mas eu tenho orado pouco, eu tenho feito pouco. E nesta manhã eu quero renovar o meu compromisso com Deus, como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filho. Nesta manhã eu quero renovar e voltar à palavra, crendo que Deus vai abençoar a minha casa. Deus está aqui. Não falei nenhuma pedagogia nova, nenhum ensino novo, é a velha, sempre nova palavra. É poderosa e quando nós nos encaixamos aos planos de Deus, Deus nos abençoa. E eu quero que nesta manhã você saia abençoado. Saia para abençoar a sua família. Saia para ser uma bênção na sua casa. E por amor a você, Deus vai transformar a sua. Eu gostaria que todos curvassem suas cabeças, fechassem os seus olhos. Eu gostaria que todos fechassem os olhos, que eu não quero constranger ninguém. Mas se há alguém aqui que tenha tido dificuldade na sua família família tem fugido dos princípios bíblicos e, consequentemente, tem tido muitas lutas, seja com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. E nesta manhã quer renovar o seu compromisso de voltar-se para a palavra e de se posicionar dentro da palavra. E quer que nós oremos para que Deus abençoe a sua casa. Deus pode mudar, transformar e fazer da nossa casa um pedaço do céu. Eu creio porque a palavra diz, e eu creio porque eu tenho experimentado, e eu creio porque eu tenho visto Deus fazer isso. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Foram muitos ensinos, muitos textos bíblicos,
Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que não volte para o Senhor vazia. Quero te pedir que tu abençoes a casa destes irmãos, dessas irmãs que estão representados aqui, ficando em pé. Que o céu baixe nessas casas. Que eles saiam daqui, ó Deus, fortalecidos e dispostos. A minha parte eu vou fazer. Confiante que o Senhor vai honrá-los e abençoá-los. Seja com respeito à mudança no marido, mudança na esposa, mudança neles mesmos, mudança nos filhos, nos pais. Eu quero te pedir, ó Deus, que estas casas sejam abençoadas. Quero pedir para que todos se coloquem em pé. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nós façamos diferença na nossa sociedade. Ainda que tenhamos de andar na contramão do mundo, mas que a casa de cada irmão e cada irmã seja uma casa gostosa, abençoada, alegre, feliz, de tal forma que chame a atenção das pessoas. E as pessoas queiram saber qual o segredo de uma família tão abençoada e possam testemunhar: é Jesus. Eu sigo o padrão bíblico. Quero te pedir que a paz de Cristo reine em cada casa. A alegria do Senhor seja uma constante nestas casas. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém e amém.